A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. E Deus nesse momento me trouxe aqui para ser porta-voz da palavra dele e de te falar e te mostrar que a palavra de Deus é o poder de Deus supremo na terra e que pode mudar a sua vida, que pode te dar uma nova história, que pode te dar solução à tua dificuldade, o teu problema e te fazer ser uma pessoa mais do que vencedora, através do nome de Jesus Cristo. Então peço aos irmãos e às irmãs que fiquem até o final, pois estaremos aprendendo juntos e entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é da palavra dele. Eu convido os irmãos e as irmãs a lerem comigo o Salmo 31, de versículo 1 ao 5. Em ti, Senhor, procuro refúgio, nunca me deixes ser envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim teus ouvidos, livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza que me salve. Porque tu és minha rocha e minha fortaleza. Por causa do amor a teu nome, guarda-me e encaminha-me. Tira-me do laço que me armaram, pois tu és meu refúgio. Em tuas mãos entrego meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Somente estes 5 versículos nós vamos aprender um pouco. E antes de nós darmos início ao ensinamento de Deus a cada versículo que nós lemos, eu quero falar para os irmãos que esse texto é um texto muito grande. Os irmãos podem ver, vai até o versículo 24, e para não enfardar os irmãos, não demorar muito, Deus ele me tocou para falar os 5 versículos, para nós aprendermos um pouco, porque bem sabemos que mesmo que seja um versículo, uma frase, uma palavra, mesmo que seja simples e seja pequeno, é Deus falando conosco, é Deus nos dando direção, é Deus abrindo o nosso entendimento. Então, não é por muito falar que os irmãos vão ser ouvidos, mas na simplicidade, é no objetivo, no propósito que Deus ele colocou sobre a minha vida, através desses simples versículos, que Deus ele irá falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ver que Davi nos dá diversas direções através desse salmo, usado por Deus, porque Davi era homem de Deus. E ele tinha Deus não só como o Criador dos céus e da terra, porque muitos pensam que Deus ele somente criou os céus e a terra. Muitas pessoas limitam o poder de Deus, mas pela Bíblia eu te falo com toda certeza, poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, que Deus ele é infinito, Deus ele não tem fim. Deus, a Bíblia nos fala que de eternidade em eternidade, Deus ele sempre existiu. Então eu quero te falar através dessa palavra que Deus ele tem todas as soluções para a tua vida. Deus ele tem todas as respostas que você precisa. Deus ele tem caminhos, direções e objetivos a fazer sobre a tua vida, porque Deus não se mede o seu poder, não se mede, não se limita à tua grandeza, porque Ele é grande, Ele é santo, Ele é majestoso. Deus não tem fim. Louvado seja o nome do Senhor.
Então o salmista Davi nos fala que em ti, Senhor, procuro refúgio. Nunca me deixes ser envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Olha quanto detalhe essa palavra nos dá. Somente através de uma palavra, em ti. Então o salmista Davi está nos falando e está nos dando a direção sobre alguém. Quando ele fala em ti, é sobre alguém, sobre uma pessoa. Porque não tem plural, não tem mais de uma pessoa quando ele fala em ti. Ele está relatando diretamente sobre Deus. Então ele fala, em ti, Senhor, procuro refúgio. Meus irmãos, eu quero falar para a tua vida que é em Deus que você vai achar refúgio para a tua vida. É em Deus que você vai achar o alívio para a tua alma. Não é em pessoas, não é em lugares, não é com dinheiros, não é com riquezas que você vai achar refúgio para a tua alma. É em ti, ó Senhor, é em Jesus Cristo que você vai procurar e vai achar refúgio para a tua alma. Porque o salmista Davi vai nos falar mais ainda. Nunca me deixes de ser envergonhado, livra-me pela tua justiça. Então primeiro ele fala que em ti, que é o Senhor, ele procura refúgio. E que Deus não deixa ele ser envergonhado. Porque pela justiça de Deus, Deus pela misericórdia, ele livra o ser humano. Então entenda uma coisa, quando você procurar a Deus, você não vai ser desamparado. Quando você se disponibilizar a buscar a face do Senhor e a procurar refúgio nos momentos difíceis, você pode ter certeza que você vai achar refúgio. Mas se você esperar no ser humano, se você pensar que o homem, a família, pode te dar refúgio, muitas das vezes, você pode se sentir envergonhado. Mas o salmista Davi, ele falou ao contrário. Não me deixe ser envergonhado. Sabe por quê? Porque em Jesus Cristo nenhum ser humano se envergonha quando busca a solução. Em Jesus Cristo nenhum ser humano que busca, que procura, fica desamparado, é envergonhado pelos inimigos, porque Deus não deixa. Deus honra a fé e dá vitória aos que procuram refúgio nele, e não deixa ele nem ela ser envergonhado, para a glória e honra do nome dele. Então o salmista Davi vai nos falar mais: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza que me salve. Então ele pede para Deus se inclinar para ele. Ele pede ajuda a Deus para se inclinar para ele. Ele pede a Deus para dar ouvidos à voz do salmista Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pede em oração a Deus para que Deus livre ele depressa, rápido. E ele fala, "Se minha rocha", sabe o que o salmista Davi está falando? Seja a minha rocha de refúgio, uma fortaleza que me salve. Meus irmãos, entendam uma coisa, no momento difícil da nossa vida, nós temos que clamar a Deus, nós temos que botar em prática a nossa fé, nós temos que entender que a oração é algo poderoso no mundo espiritual. Você deve entender que quando você começa a orar e a suplicar a presença de Deus, a face de Deus sobre a tua vida, o inferno começa a cair por terra. Você tem que entender que através da oração, do teu propósito de busca para como ao Senhor, o nosso Deus, é que Deus vai te livrar do mal, é que Deus vai se inclinar com os ouvidos e vai te dar vitória. Você deve entender que é através da oração é que Deus pode e tem poder para te libertar do pecado,
daquilo que transgride a lei de Deus, daquilo que transgride o mandamento de Deus, daquilo que é ao contrário à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos homens e mulheres de Deus só venceram a perseguição por causa da oração. Os profetas que pregavam e viviam na palavra de Deus só venceram o pecado e o mal que o perseguiam por causa da oração, porque eles sabiam que a oração tinha poder para fazer o inferno cair por terra, para fazer as enfermidades pararem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: a oração não é simplesmente dobrar o joelho e falar, mas a oração é uma intimidade que você tem com Deus, de falar para Deus do teu problema, de entregar a Deus o teu problema e pedir que somente Ele te livre do teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quanto mais você ora, quanto mais você pede, quanto mais você busca a Deus, mais intimidade você tem com o Criador dos céus e da terra. Mais sabedoria você tem, mais entendimento do Deus que você serve, que você busca, você tem. Então, meus irmãos, nós temos que buscar o Senhor através da oração, porque Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é a base da nossa vida, que não nos deixa tropeçar no mal. Jesus Cristo, Ele é a nossa fortaleza, a qual, quando estamos desabrigados, nós vamos até Ele e Ele nos refugia, e Ele nos dá o amparo, e Ele nos dá o refúgio que procuramos no mundo, em pessoas, e não achamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai pedir o salmista Davi para que Deus tire ele do laço que armam contra a vida dele, porque ele vai falar: pois tu és meu refúgio. Pela segunda vez ele fala que Deus é o refúgio dele. Meus irmãos, ele pede a Deus para livrar do laço a vida dele, dos que armam contra ele. Meus irmãos, não só como o salmista Davi, mas assim como a tua vida, a nossa vida, há pessoas malignas sendo usadas pelo mal, há pessoas influenciadas pelo diabo que armam e tramam ciladas contra a nossa vida, por causa do propósito de Deus que tem na sua vida, por causa talvez da chamada que Deus tem na tua vida. O diabo, ele pode se levantar no mundo espiritual para usar pessoas para armarem laço contra a tua vida, para proferirem palavras de maldição, palavras de derrota. Então o salmista Davi, ele vai recorrer a Deus para Deus livrar ele dessas pessoas malignas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo maligno, controlado e guiado por Satanás. Mas, irmão, que base bíblica você me dá que o mundo está sendo controlado pelo diabo? Que certas leis, certas coisas que estão aprovando, está sendo ordenada pelo Satanás? A Bíblia nos fala: o mundo jaz do maligno. A Bíblia nos fala que Satanás, ele é o príncipe do mundo, ele é o Deus desse século presente. Ou seja, Deus, ele deu limitadamente poder e controle a Satanás. Quando se rebelou contra Deus, quando ele foi lançado aqui na terra, Deus, ele deu poder e controle, mas limitadamente, para operar nessa terra. Então o diabo, ele usa pessoas, ele usa certas circunstâncias para tentar oprimir a minha e a tua vida, para tentar diminuir a tua fé, para tentar te desviar da palavra de Deus, porque ele sabe que se você buscar o Senhor, que se você olhar pela palavra de Deus, você vai conseguir, você vai ser livrado, você vai ser livrada e o diabo, ele vai cair por terra.
Então, meus irmãos, não deixe que as perseguições te parem. Não deixe que o cansaço te pare, o desânimo te pare. Não deixe que as más influências te parem. Olhe para a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Viva na palavra de Deus. Peça a Deus para te livrar daqueles que armam contra a tua vida. Peça a Deus, busque a Deus, vá para a igreja e Deus ele vai enviar um refúgio, a providência, a direção para a tua vida e você vai glorificar ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o versículo 5, para nós finalizarmos aquilo que Deus ele pôs em nosso coração. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Então preste atenção, ele fala em tuas mãos. Aqui no versículo 1 ele fala em ti, ó Senhor. E no versículo 5, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, nós sabemos que nós fomos feitos de corpo, a alma e o espírito. O que é o corpo? É a nossa matéria. Nossos braços, nossas mãos, nossas pernas. A nossa alma é aonde contém os sentimentos, são aonde guarda o que é bom, o que é ruim. E o nosso espírito é aonde Deus ele deu a cada um. É o espírito de vida. É o Espírito que nos faz ficar de pé e nos movimentarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista Davi, ele entrega a vida dele, o Espírito dele, nas mãos de Deus. Porque ele fala, tu me remiste. Então entenda uma coisa, a tua vida, a minha vida, a nossa vida, ela deve ser entregue nas mãos de Deus. Mas irmão, para que eu vou entregar a minha vida nas mãos de Deus? Porque é Deus que cuida de você, é Deus que te dá força, é Deus que te protege, é Deus que te livra, é Deus que te orienta, é Deus que te dá direção, é Deus que guarda a tua alma, é Deus que faz tudo pela tua vida. Então é nas mãos de Deus que você deve entregar o teu espírito, a tua alma. Sabe qual é o problema do homem, da mulher, de todos nós seres humanos? É que muitas das vezes nós entregamos a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma a pessoas erradas. Nós entregamos a nossa vida a pessoas que não querem compromisso com Deus. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós entregamos a nossa vida a pessoas que não querem cuidar da nossa vida, pessoas que não querem cuidar da nossa alma, pessoas que não querem ver o nosso bem. E muitas das vezes não entregamos nas mãos de quem pode, de quem faz e de quem tem poder supremo para nos guiar, que é as mãos de Deus. Então entenda uma coisa, você pode hoje entregar a tua vida nas mãos de Deus, você pode buscar a igreja, você pode pedir o pastor para interceder pela tua vida, para você aceitar a Jesus Cristo. E aceitando Jesus, você está automaticamente entregando a tua vida, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito a Deus. E Deus, ele te limpará, assim como o salmista Davi falou, tu me remiste. Assim Deus, ele fará na tua vida. Deus, ele vai te remir do pecado. Deus, ele vai te purificar do pecado. Deus, ele vai limpar o teu coração. Deus, ele vai remir a tua mente. Deus vai purificar a tua mente. Deus vai fazer uma limpeza geral na tua vida. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus da verdade. Somente Ele pode fazer essas coisas na tua vida. Somente Ele pode fazer coisas tremendas na tua vida.
porque Ele não é o Deus dos mortos, a Bíblia nos fala, senão o Deus dos vivos. Então o Deus em que eu estou pregando para a tua vida é o Deus vivo, é o Deus santo, é o Deus fiel, é o Deus tremendo. E se você crê nesse Deus, ainda que você esteja morto, você viverá. Ainda que você esteja caído, você se levantará. Ainda que você esteja enfermo, enferma, Deus, Ele te curará. Somente creia, somente descanse e entrega nas mãos de Deus a tua vida, e Ele vai fazer a obra. Ele vai te purificar e vai te usar nas mãos dele para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus.